Meus amigos, eu vou te falar que quando a gente Até o final do episódio eu prometo que eles vão discordar em algum momento. quando quando a gente traz homens de Deus assim, que tem o evangelho tão revelado, a humildade, as características, o DNA de Cristo, ele transborda de uma maneira que até nós pecadores, menores dos menores, somos envolvidos e acariciados com isso. E eu achei interessante porque o Diogo trouxe a dor, crescer na dor, do sofrimento, do amor. O Senhor trouxe a mesma coisa, Pastor Saulo. E eu fico vendo que a gente tá presenciando uma geração onde o sofrimento ele é do diabo. Onde o sofrimento, faça o que te faz feliz. Faça o que te faz feliz. E a gente vive esses coaches onde tudo é merecimento, né? Os coaches você precisa cada vez dar mais, porque dando mais você recebe mais e tudo. E o evangelho é o oposto disso. O evangelho é a humildade, o evangelho é o sofrimento, o evangelho é a mortificação da carne. E na igreja católica, onde eu cresci, desde pequeno indo com minha mãe para as missas, e a gente via uma cultura onde assim, não vou parar de comer o que eu gosto e, por exemplo, você gosta de comer pescado, você gosta de comer peixe, você gosta de comer, é o momento de você trocar, de você evitar talvez, pelo que eu É isso entendi. aí. E o que eu vejo são as pessoas, ai que ótimo, eu vejo muita gente falando isso, ai que ótimo, eu vou comer peixe, É eu um vou comer. equívoco. É um equívoco. E assim, as pessoas são levadas no efeito manada a reproduzir o que tá acontecendo. Mas e o discernimento de espírito? E onde que encontra-se a base do evangelho nas ações, nas atitudes? Eu acho que é muito bom trazer isso, Padre Edson. E eu fico lisonjeado em ouvir e poder compartilhar na internet, que milhares de pessoas possam ter acesso, que o sinônimo de amar é sofrer. Não é verdade? Porque assim, se a gente ama, se a gente acredita, se a gente ama, e se a gente vai fazer um. É. Agora, na perspectiva cristã, o sofrimento é redentor. Exato, perfeito. E gera É isso que é arrependimento, importante É falar. E redentor. Tiaguinho? Gera libertação, gera libertação, Antes- gera arrependimento. vida. Perfeito. Antes do grande Zé Ramalho falar isso, Paulo falou a mesma coisa no grande poema dele, né, na ode dele ao amor, que é 1 Coríntios 13. Inclusive, foi musicada pelo grande Renato Russo, né? Monte Pascoal. Monte Pascoal. Não, Monte Carmelo. Como é o nome da música? Pascoal, né? Porque Monte é Pascoal, é. que é Páscoa. De Páscoa, a gente tá falando de Páscoa, é isso O mesmo. nome da música é Monte Pascoal. 1 Coríntios 13, ele fala que o amor é sofredor. Sabe quando você percebe que você de fato ama? Quando você está sofrendo por aquilo. E não é um sofrimento por você mesmo, é um sofrimento pelo outro, sobretudo. Porque ele fala assim, o amor é sofredor e não busca seus próprios interesses. Então eu estou sofrendo pelo outro. Então, assim, um lugar muito fácil a gente ver o amor verdadeiro é com nossos filhos, por exemplo. É muito fácil. Você sofre por ele. A gente não tá nem aí. A criança não tá nem aí pelo que tá acontecendo com ela, mas você tá sofrendo, você quer o melhor para ela, você quer entregar, você quer fazer por ela, você sofre. Então a gente consegue ver muito amor aí. Então, quer saber quem você ama? É por quem você consegue sofrer, de verdade. Mas não porque você quer algo dela, mas porque você quer pra ela. Ela não precisa nem saber que você deu, às vezes, mas você quer que ela tenha, que ela viva o melhor, entendeu? Então, é isso. Amor sofredor. Eu, com essa reflexão assim que o Diogo trouxe, assim, eu pensei muito em valorizar as pessoas em vida. A gente também sofre e padece de uma sociedade que valoriza as pessoas em morte. Infelizmente, esse ano eu vi muitos jovens tirarem a própria vida. E alguns no meu ciclo de conhecimento, né, de amigos e de colegas. E esse ano já foram 4 Nossa. jovens. E em todo momento, assim, eu presenciei, eu vivenciei pessoas. Morreu de quê? Morreu de quê? Morreu de quê? E querendo se compadecer com a pessoa que perdeu a vida. A gente tá preocupado com ela, né? Tá preocupado Exatamente. porque é Exatamente. contagioso? Peraí, como é que não morre disso, né? Isso. Ou apenas com Curiosidade. um gosto macabro de apenas saber da morte do outro. É, terrível. E muitos filhos que perderam pais e mães sem dizer que amam.
muitas pessoas, amigos. E talvez esse seja o momento que a gente fala de amor, que a gente fala de mortificação da carne, para a gente olhar o outro, assim como você pode olhar o pastor Saulo hoje, e dizer, eu não sei se eu te falei isso, eu te convivo com você há muito tempo, mas eu te amo, eu tenho orgulho de você. E graças a Deus, eu acho que assim, por revelação de Cristo, por amor, pela graça, hoje eu não perco um dia que eu não viro pra Rafael e falo, o que eu falo talvez quando eu ligo você? Tá chato já, eu te amo, eu te amo. Cara, Mas- isso aí. Mas você já fazia isso comigo, Mas pelo cada menos. vez mais, e assim, mas você é um dos meus Mas eu melhores amigos, posso mas assim, lhe dizer a expandindo. Posso fazer um testemunho aqui, igual o pastor Diogo? Lógico, pode Você parou de falar e passou a agir mais. Cara, olha aí. É isso que eu ia falar. Você falava muito eu te amo, era chato. Hoje você demonstra que ama, mas é ótimo, eu te amo também, cara. Viu, bebê? É a graça, é a graça. Que lindo isso. É a graça. Tiaguinho, e assim, eu vou falar uma coisa rapidinho aqui que eu quero que Saulo fale que ele tá meio caladinho, mas você vê que como Deus transformou esse tô homem, ruminando. rapaz. Como Deus transformou esse homem. Nossa. Olha, deixa eu falar rapidinho. Cara, você fala uma coisa muito profunda. Eu tava pensando nisso hoje. Eu creio que o Espírito Santo tá agindo muito aqui nesse podcast. Amém. Tô pensando nisso nesse instante, cara. E você me edifica nisso, porque eu vejo isso em você. Você tá com um brilho no olho o tempo todo. A gente se deixou esfriar, a gente perde tempo. A gente quer chorar no caixão, a gente quer... Não, no caixão a gente quer chorar, quer dizer que ama. Não. Cara, cada dia é único, cada dia não volta mais. A gente tem que falar que ama agora, a gente tem que abraçar agora. E, cara, eu me arrependo de ter falado pouco pra ele o quanto eu admiro ele. Eu falei pouco. Sabe? Por isso que eu falei, cara, você é lindo. Tô olhando pro Rafa aqui, cara, tô vendo algo bacana em você, não te conheço tanto. Mas eu tenho que ser sincero, você pode também ficar mentindo, né? Sim. Mas a gente tem que transmitir agora, porque a gente pode morrer daqui a pouco. Só que o que acontece? A Bíblia fala que por se multiplicar o pecado, a maldade, o amor se esfria. Por quê? E o que é a maldade? O que é o pecado? Qual é a origem do pecado lá em Gênesis 3? É o orgulho. O nosso problema é o maldito do orgulho. A maldade é o nosso orgulho, nosso ego. Você pensa em você mesmo. Essa egolatria. A maior idolatria que existe é do ego. O maior inimigo de Deus em nós é o nosso próprio ego, não o diabo. Não, o diabo se provoca o nosso ego. Então, na verdade, sabe por que a gente vive uma relação fria? Porque tá cada um pensando em si mesmo. Para encerrar, lá em Isaías 53, diz assim que cada um de nós se desviava para o seu próprio caminho. Que interessante. Não estão indo todos juntos para um caminho desviado, não. O grande símbolo do desvio da humanidade é ir cada um para o seu próprio. Cada um vivendo a sua vida. Pensando nisso. Aí eu encontro ele aqui, ó, eu não estou nem para ele, porque eu estou pensando em mim. Quando você vai, a gente fica frio. Você encontra seu pai, sua mãe, você está pensando tanto em você que você nem conecta com eles. Então eu não quero mais viver assim. Eu quero viver conectado, cara. Para quando eu morrer, não quero que as pessoas chorem dizendo apenas, pô, não, rapaz, esse cara, todos os dias que eu encontrei ele me amou. Todos os dias que eu tive com ele, eu me senti amado. Eu me arrependo dos dias. Eu quero viver isso. Pra quê? Por quê? Por orgulho, por medo, porque também o medo trava a gente, né? Mas um amor verdadeiro faz o quê? Lança fora. Lança medo. fora todo medo. Então, a gente precisa. Eu quero viver. Eu tava ontem com o Silas, que ele entendeu. O irmão dele também, que eu amo muito, ele tava dizendo, cara, você te ama e tal. Pai, eu acho que ficou até meu. Eu acho que tá com algum problema. E, cara, eu quero viver assim, sabe? Lógico que não é fácil em todas as relações, tem níveis de relação. Se ele te fala tanto isso, Rafa, porque ele te ama pra caramba mesmo. Mas é demais, pastor. Não, cara, mas assim, boca fala e o coração tá cheio. Assim, se ele ficasse falando isso só em público, desconfia, mas ele fala no privado com vocês? Ele fala toda hora, é no público, é no No público privado, eu falo pouco. é no WhatsApp, é no telefone. Não, no público eu falo muito pouco. Então, cara, No valoriza. público eu falo muito pouco. Porque no dia que ele parar, você vai sentir Isso falta. daqui só Quando ele existe. parar, você vai sentir privada. falta. Isso daqui, a cara já cortadinho, só existe por causa desse eu te amo dele toda hora. Sim. Porque era tanto eu te amo quando esse menino tava morando nos Estados Unidos. Que eu falei, Que meu lindo. amigo, vamos criar um podcast pra você falar que você me ama, porque Que senão lindo, quem vai velho. ficar doido sou eu. Ele morando nos Estados Unidos, cheio de problemas nos Estados Unidos, sem amigo por perto, né? Pandemia. Todo mundo, a crise, a ansiedade durante a pandemia, acho que triplicou, quadruplicou. Então, eu era, querendo ou não, o amigo que ele tinha pra ligar e contar, pô, Rafa, tá acontecendo isso, pô, Rafa, o que é que eu faço confidente, agora? né? Um amigo Irmão, confidente, coisa de sim. irmão. E eu falei, e numa brincadeira assim, porque também explodiu o boom do podcast, foi na pandemia, eu falei, velho, você tá ligando pra mim tanto, minha mulher tá grávida, eu tenho o que fazer, meu filho vai nascer, que vamos criar pelo menos a gente abre um podcast, você daí eu de cá.
Mas Deus falou assim, sabe de uma, eu vou mandar esse menino de volta pra ele. Exatamente. E ele chegou aqui, não foi, pastor? Você falou lá no casamento. Então fale aí pra você não ficar aí. Exatamente, Foi um exatamente. tratamento, Tô pessoal. combinando. Você é louco. Eu já segurei o choro aqui de vergonha algumas vezes. O que Diogo fez comigo aqui foi uma covardia, tem que deixar registrado aqui. Não dei a ele esse direito, É verdade. mas O amor às vezes faz isso, né? fico Onde lisonjeado. já vão, o amor invade, fim. E às vezes a gente leva muito tempo pra entender isso. Aliás, quanto tempo o coração leva pra saber, né? Que o sinônimo de amar é sofrer. Vocês estavam falando, me veio ao coração a história de Davi com Absalão. Davi gera uma revolta no seu filho por não disciplinar o outro filho que violentou a irmã. Não faz nada. Ele não é amoroso para dizer e nem para corrigir. Aliás, no período da minha depressão, a pior treta que eu tive, a briga mais perversa que eu tive, não foi com minha esposa, foi com o Diogo. A gente teve uma briga de quase puxar facão e dizer, seja homem, coisa que sua mãe não foi, sabe? E assim, Coisas a antigas. gente sentou e os dois, um abriu a caixa de ferramenta e disparou em cima do outro. Eu falei tudo que estava aqui, ele falou também. E eu disse assim, você quer mesmo conversar? Meu coração não tá um poço até aqui de mágoa, como diria Chico Buarque. E a gente falou e no final a gente chorou junto, se abraçou e recobrou as declarações de amor talvez mais sinceras que a gente fez um pro outro. De amizade. E de lá pra cá o nosso laço cresceu muito mais. Nosso respeito, a nossa admiração. Que eu temia. E o rapaz, o Diogo, nunca mais vai olhar pra mim no mesmo dia. Depois de tudo que eu tô falando pra ele aqui, esse cara vai viver com o pé atrás comigo. Meu coração tava um coração ferido, um coração enfermo, inflamado. E pelo contrário, a gente cresceu em parceria, em maturidade, em amor, em amizade. Davi não soube fazer isso com seu filho. Não soube disciplinar um filho que tinha cometido um estupro da própria irmã. E não soube consolar o coração do outro filho que estava aterrorizado por uma injustiça. E aquilo foi crescendo, 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 a ponto de Absalão cansar de esperar e matou o próprio irmão. Se meu pai não faz nada, eu faço. E Davi para de falar com o filho. Absalão vai morar de favor na casa de um parente, passa muito tempo. Depois de muito tempo, ele manda um recado por um dos servos de Davi, diz assim, manda meu pai me matar, mas pelo menos que ele fale comigo. E Davi o encontrou por meio de um encontro tramado por Joabe, um dos seus capatazes. Chega lá, dá um beijo nele, vira as costas e não diz nada. E o coração de Absalão continua angustiado até o ponto que Absalão já não quer mais o amor de Davi, não quer mais o perdão de Davi, ele quer o trono de Davi. Esse meu pai é um banana, eu vou fazer alguma coisa. E aí um dia numa batalha Absalão morre. E na hora que Absalão morre, a Bíblia diz que Davi chorou amargamente e diz, Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quisera eu morrer por ti. Não dá mais tempo, Davi. Perfeito. Não dá mais tempo. 11 anos se passam desde o momento da morte de Amnon, que gera essa ruptura, até a morte de Absalão. Davi teve inúmeras oportunidades e não abraçou, e não conversou, e não se declarou, e não disse o que estava magoando o coração dele, Perfeito. não disse as insatisfações. Ele não faz isso. O padre Edson mencionou o verdadeiro significado do ciclo pascal, do ciclo da quaresma, do anuário litúrgico. Isso é maravilhoso. Porque, aliás, você fez uma exegese de Isaías 58. Você dissecou Isaías 58 aqui pra gente, que é quando o povo se revolta com Deus. Diz assim, por que a gente jejua e você não responde? O que está acontecendo? Eu estou jejuando, estou fazendo tudo certinho, seguindo a regra, e você não responde, aí Deus responde para o povo. Por acaso é isso que eu pedi a vocês? Vocês acham que eu me alegro por vocês ficarem um dia sem comer? Por vocês ficarem uma sexta sem ir no Boi Preto? Por vocês ficarem um período... Você acha que é com isso que eu me alegro? Nunca foi. Vocês querem ver o jejum de vocês ser recebido? Vista o que está nu. Acolha o que tem fome. Quebre os grilhões do que está preso. Aí sim, você vai ver a sua luz irradiar como a aurora da manhã. Aí você clamará a mim e eu ouvirei.
Aí sim. Porque o objetivo daquele jejum não era simplesmente fazer uma dieta para agradar a Deus. Pelo contrário, é pelo menos uma vez na vida você sentir voluntariamente aquilo que sente todos os dias, o pobre sem escolher. É você se condoer, você ter compaixão, ou seja, com sofrimento. Compartilhar o sofrimento de outro para você entender a necessidade de amar. Para você, quanto tempo o seu coração, Israel, vai levar para saber que o sinônimo de amar é sofrer? A palavra no Velho Testamento, no Primeiro Testamento, como eu prefiro chamar, que na maioria das vezes é traduzida por amor, é a palavra hebraica ahav, que uma das traduções possíveis, literal, seria eu dou. Eu dou. A tradução mais literal do hebraico amor para o português seria eu dou. O sinônimo de amar é doar, é entregar. Qual é o poeta brasileiro? Vai dizer que amar é verbo intransitivo. Ou seja, amor e pronto. É igual a chover. Choveu e pronto. Não depende de complemento. Amor não depende de complemento, amor não depende de justificativa. Você ama e pronto. Simplesmente ama. Simplesmente ama. E isso se perdeu. Esse aspecto do sofrimento e esse aspecto da imediatidade do amar. Quando a mulher chora aos pés de Jesus, derrama um perfume sobre ele, alguns perguntam assim, isso é um desperdício, eu podia usar isso para os pobres. Aí Jesus fala assim, ei, ela fez uma boa ação. Aliás, ela antecipou e ela fez isso para o meu sepultamento. E ela fez na hora certa. Porque quando Jesus é sepultado, chegam mulheres também para ungir o corpo de Jesus com especiarias. Sim. E quando elas chegam lá, o anjo diz, tarde demais. Vocês procuram um vivo entre os mortos. O que você tem que fazer, faça hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. Aquela mulher não se importou se era um desperdício ou se era um escândalo. Ela fez, ela amou, ela entregou, ela se entregou, ela disse, ela chorou, ela fez a cena que precisava ser feita. Quando outras tentaram perfumar o corpo de Jesus, o anjo olhou para elas e disse, tarde demais. Tarde demais. Não dá mais tempo não.